Senhor Deus, Pai querido e amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. E por esse tempo, Senhor, que podemos estar aqui participando juntos, ó Pai, falando da tua palavra, conversando, Senhor Jesus, e acertando, Senhor Jesus, aquilo que nós temos para acertar. E eu venho lhe pedir em nome de Jesus que tu possas continuar nos abençoando, nos dando da tua bênção e da tua graça e da tua paz. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Semana passada a gente não teve, né? Mas hoje nós voltemos aí às nossas atividades. Hoje nós vamos estar falando de um texto que está lá em Isaías 40, no versículo 30 e 31. Diz assim: os jovens podem se enfraquecer ou cansar, até o mais capacitado pode tropeçar e cair, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como com asas de águias. Quando correrem, não se exaurirão, e quando andarem, não se cansarão. Já ouviram falar desse texto, não já? Ele é mais ou menos conhecido, né? E tem até um corinho que canta, que é um cântico que fala, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão Isso. Então, é um texto bem conhecido. Agora, o que é esperar no Senhor? Acreditar nele? Ter fé? Lutar, não vai ficar de braço cruzado, não. Pensa assim. O texto começa assim: os jovens podem se enfraquecer ou podem cansar, até o mais capacitado pode tropeçar e pode cair. Muita gente acredita que confiar em Deus, que esperar em Deus, significa não ter problemas. Conhece gente assim? Que acha que que acha que porque aceitou a Jesus, porque tem uma vida com Deus, não vai ter problemas. Conhece gente assim? E que quando passa pelos problemas, ainda reclama, Marlene, fala assim, viu, Deus se esqueceu de mim, que Deus é esse? Para que eu vou servir Deus se é para mim continuar tendo essas dores de cabeça que eu tenho? Conhece gente que pensa assim? Em casa, Tá gravando, pode falar. É assim, né? Então, tem pessoas que acreditam que pelo fato de ter aceitado Jesus ou ter uma vida com Deus, acabou-se os problemas. Quando, na verdade, Jesus vira na palavra e disse assim, no mundo tereis aflição, vocês vão ter, não é talvez, olha, vocês podem vir a ter, não, ele afirma, no mundo tereis. Vocês vão passar por problemas. E quando vem E quando vem o problema, o problema, brava com Deus. briga com Deus, acha que Deus me abandonou, porque Deus está me permitindo passar por isso. Eu respeito cada conversa. Então, Deus se esqueceu de mim, né? Essa é batata aparecer. Deus se esqueceu de mim. Que Deus é esse? Né? Quando, na verdade, esperar em Deus, confiar em Deus, não é se eximir de problemas, mas sim, quando Deus está conosco, passar com nós nos problemas. Nos fortalecer. Nos mostrar o seu poder diante desse problema. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem, por exemplo, quando Jesus
cura, quando Jesus curou um cego e as pessoas perguntaram, viu, mas quem pecou? Ele, o pai? Quem que foi que pecou? Ele é cego de nascença. Ele disse, nem ele, nem os pais. Mas ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus através da vida dele. Então, por que nós passamos por problemas? O que você acha, Arlete? Olha, eu nunca tive assim tão problema. Eu acho assim que eu passo porque eu mesmo procuro. Porque a gente mesmo procura? E aí, Marlene? Eu digo eu. Ah, sim. Você entendeu? E aí, Marlene, o que você acha? Eu acho que o problema anda no seu lado. Você resolve nenhum. Você resolve um, resolve outro. Ele faz parte os problemas fazem parte da nossa vida. Mas por que você acha que Deus permite que a gente passe por eles? Para você lutar. Para nós lutarmos? Para você orar, para você crer. Porque se fosse tudo, tem a solução. Se fosse tudo fácil, né? Se fosse tudo fácil, a gente nem lembraria de Deus. A rosa é linda, né? Ela faz espinho. A rosa é linda, é um exemplo legal, ótimo. Gostei pra caramba do exemplo. A rosa é muito bonita, mas ela tem seus espinhos. Na vida você tem seus espinhos. Na vida a gente tem os nossos espinhos. E Deus permite para que a gente passe pelos problemas, para quê? Para nós estarmos achegados diante dele. Porque tem muito... É uma lição. E cada problema, uma lição. E em cada problema que nós passamos, nós somos fortalecidos. Fortalecidos. Eu conhecia um pastor que ele dizia assim, você tem um Deus, você crê num Deus que te ensina na prática. Ele nunca vai ficar com você só na teoria. Ele te ensina na prática. E é verdade. Deus não ficou só na teoria com a humanidade. Deus ficou na prática. Ele ensina a gente na prática. Então os problemas vêm e muitas vezes eles servem para nos fortalecer e para nos ensinar. Agora, quando eu passo por um problema e fico correndo atrás dele, você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Já. Eu tinha Você também, Bia? Então, cachorro correndo atrás do rabo, muitas vezes quando a gente fica lá em volta dos nossos problemas, sem antes confiar em Deus e entregar ele a Deus, nós ficamos que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo, dando volta, volta, volta e não chega a lugar nenhum. Agora, quando nós paramos, olhamos para o problema, olhamos para Deus e comparamos um com o outro, qual é a maior conclusão que a gente vai tomar? O problema é desse tamanho. Deus é desse tamanho. O nosso Deus é muito maior que os nossos problemas. É só confiar, né? Só confiar. Sabe quem na prática usou isso? Davi. Tinha aquele bando, Davi chega naquele acampamento israelense lá, vê aquele bando de marmanjo, tudo treinado para a guerra e tudo mais e tal, mas tudo se borrando de medo. E Davi olha para aquela situação toda e fala assim, viu, o que está acontecendo aqui? Aí daqui a pouco vem Golias lá do outro lado, lá no outro arraial e vem e afronta a Deus. Aí os irmãos de Davi viram para Davi e falam assim, viu, o que você está fazendo aqui? Ele falou, viu, o que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo tremendo de medo por causa desse incircunciso aí que fica afrontando ao Deus vivo. Aí os irmãos de Davi olham para ele e falam assim, viu, mas você viu o tamanho do sujeito? Olha o tamanho do sujeito, Davi. Ele falou, nem se empilhar 3 de nós, um em cima do outro, consegue ir lá lutar contra ele. E Davi acho que era baixinho, né? Davi tinha 1,55 m, mais ou menos, não tem nem 1,60 m. Menor que eu. Aí o que acontecia?
Davi, mas só que Davi, qual que era a diferença de Davi para os irmãos? Davi não era nem um homem treinado na guerra. Davi não tinha nem experiência com armas. Enquanto os irmãos todos tinham. Mas qual era a diferença principal de Davi para todo aquele exército que estava lá? A confiança em Deus. Confiança em Deus. Ele sabia, né? Ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele sabia que por maior que fosse o problema, Deus era maior, Deus era superior. A confiança em Deus, esperar em Deus, é isso aí. E aí o texto de Isaías diz assim: voarão alto com asas de águias. Sabe por que a águia, Arlete? A águia é um animal pescador. É, eu já vi ela. Ela faz assim. Ela desce e é certeira. Ela enxerga do alto. Do alto. E ela enxerga longe. E ela tem o poder de voar sob as tempestades. Então a Bíblia diz que quando nós esperamos em Deus, estamos passando pelas nossas tempestades, Deus renova as nossas forças de tal maneira que nós temos asas de águias, ou seja, temos poder de voar acima da tempestade. Nessas últimas viagens que a gente tem feito assim, a minha esposa gosta pra chuchu quando o avião está levantando o voo. Ai, pai eterno. Ela quase arranca o meu braço fora. Ela gruda no meu braço de um jeito que ela quase arranca assim. Meu pai, a minha neta, que assim, ela não apertava, que eles chegaram. Aí depois que o avião sobe, faz aquele barulhão todo, daqui a pouco ele começa a estabilizar tal, e aí a força do braço vai diminuindo. Força do braço vai diminuindo. Nessa última, meia hora depois que a gente tinha estabilizado, daqui a pouco o avião começa. Blá, 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 blá. Nossa, ela quase subiu na minha cabeça nessa hora. Turbulência. Falei, calma. Ela, o que é isso? Eu falei, turbulência, daqui a pouco passa. Mas não demorou muito, eu acabei de falar, não demorou muito, o piloto avisou. Olha, nós estamos passando por uma zona de turbulência, nós vamos subir um pouco mais a nossa altitude e tudo mais. Para que ele vai subir? Ele falou, ele vai subir para passar essa zona de turbulência. A águia é assim. A tempestade está aqui, ela está voando aqui. Está voando em cima da tempestade, por cima dela. Então, quando nós confiamos em Deus, os nossos problemas estão aqui e Deus nos faz voar por cima deles. Estamos aqui, os problemas continuam aqui. Eles vão continuar existindo. Mas, com uma diferença. A força que Deus nos dá para passar por toda essa confusão. Para passar por todos esses problemas. Foi isso que Davi fez. Olhou para a cara daquele homem e disse assim, olha, você não afronta um exército, você afronta o Deus dos exércitos. Foi isso que Davi falou para os irmãos. Falou, enquanto você está tendo o problema para você, que você não apresenta ele diante de Deus, vocês vão ficar se acovardando. Agora, quando você joga esse problema diante de Deus, aí é com ele. O que aconteceu com o gigante? Uma pedrada no meio da ideia. E perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça ainda.
porque logo depois que ele cai no chão, Davi vai lá e sobe em cima dele e pumba. É assim que acontece com os nossos problemas quando nós apresentamos eles diante de Deus. Ele pode ser um gigantão, mas que ele vai cair por terra, ele vai. Tá certo? Tudo bem? Amém?